galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou a Sunamita, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Quem nos acompanha aqui sabe que a gente fala muito sobre educação cristã, sobre famílias, sobre ministério infantil. Inclusive nós estamos agora com a série 7 necessidades básicas da criança, baseada no livro do autor John Dresch. Esse livro aqui, ó, bem pequenininho, esse livro fantástico. Nós estamos com uma série de 8 vídeos, já gravamos aí uns 5, faltam 3 aí pra gente finalizar a série. Então, se você não conhece, eu te convido a ir lá na playlist, conhecer, vale muito a pena. A gente está falando sobre necessidades essenciais a todas as pessoas, mas que precisam ser satisfeitas na infância. E esse é um vídeo diferente porque a gente vai falar sobre um assunto polêmico, um assunto atual. Bom, gente, não é de hoje que o assunto criança tem sido aí tema de muitas discussões, né? Principalmente em questões de sexualidade, em questões de homossexualidade. E o que temos visto é que a indústria de animação, de desenho, tem investido bastante em questões como diversidade e temáticas LGBT. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, ocorreu uma polêmica na Bienal do Livro. Uma mãe adquiriu uma HQ da Marvel com o tema Vingadores, a Cruzada das Crianças, e então ela ficou assustada, indignada com o conteúdo daquele quadrinhos que tinha um relacionamento entre dois adolescentes que culminou num beijo gay. Essa reclamação chegou até o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, solicitou o recolhimento dessas revistas, né? Caso as mesmas não estivessem em sacos lacrados com identificação de maioridade. E aí teve um rebuliço total aí, tá? Onde cada palavra do prefeito foi questionada, foi criticada, até chegar na questão da censura, né? Então, muitos autores, muitos atores, muitas pessoas se indignaram com essa questão da censura por conta da liberdade de expressão que nós temos, que o artista tem em expressar seus pensamentos. E o youtuber famoso Felipe Neto, ele se indignou e não fez um vídeo aí afrontoso ao Crivella, né, anunciando que iria adquirir 14 mil exemplares de livros com temáticas LGBT que seriam distribuídos de graça. Gente, se ele queria causar, ele realmente causou. Se ele queria lacrar, como diz aí a galera da lacração, ele realmente lacrou. O cara simplesmente entrou em contato com a Bienal, fez lá a aquisição de todo o material, envolveu muita gente aí apoiou a causa do Felipe Neto, que falava de amor na sua fala, mas que estava totalmente travestida de ódio, na verdade, sabe? E aí isso gerou um outro movimento contrário, das pessoas que se indignaram, né? E aí nessa semana mesmo subiu a hashtag Felipe Neto lixo, paz contra Felipe Neto. Enfim, é aquela coisa, né? Quer falem mal, quer falem bem, mas falem de mim. O fato é o seguinte, entre tantos poréns, a criança foi esquecida. Isso aí é realmente algo, sim, indignante. Não é de hoje que a criança ela tem sido exposta com argumentos, né, de inclusão, de diversidade, enfim. E aí a gente tem alguns pontos aqui para analisar. O movimento LGBT, ele é um movimento sim articulado, tá? Embora, é uma coisa importante dizer, ele não é representativo de toda a classe, tá? Assim como o feminismo não representa todas as mulheres, o LGBT não representa todos os homossexuais, tá bom? Então que fique bem claro isso, porque existe todo um movimento com questão à representatividade, ok. O que é ruim e totalmente inadmissível é que vire uma imposição, sabe? A gente está em sociedade, a criança é um ser social, a criança está inserida na sociedade. Logo, se o homossexualismo, a diversidade é uma realidade atual,
está dentro do mundo da criança. Então não tem por que você querer utilizar de meios, né, como desenhos, como revistinhas, como livrinhos para incentivar a criança. E é esse ponto que nós temos que falar, que nós temos que conversar, que nós temos que refletir, porque a criança, ela é de fato influenciada. Então, se você tem uma orientação, se você quer seguir, se você quer lutar por uma causa, ótimo. Agora, não se meta com as crianças. Deixe as crianças em paz. Essa que é a questão. Dizer que a mídia, que o desenho, que as revistinhas, elas só representam, elas não influenciam, é uma mentira. Porque influenciam sim. De uma forma geral, a cultura, ela tem impacto na nossa personalidade. E na infância, na adolescência, é muito comum que os filhos se despertem para a sexualidade. Que eles querem falar sobre isso, eles querem ouvir sobre isso. Portanto, nunca foi tão importante a conversa, o diálogo aberto entre as famílias, entre os pais. Porque é responsabilidade dos pais falar sobre a sexualidade das crianças, tá ok? Então, gente, até que ponto que toda essa representatividade tem que ir? E aí eu queria abrir um parênteses aqui para falar. Essa HQ, ela foi produzida há 10 anos atrás, ela não é atual. Destinada a público infanto-juvenil, por mais que seja um livro de 200 páginas, e aí uma criancinha não vai ler aquilo tudo, então vai ser uma criança maior, vai ser um adolescente, ou até mesmo vai ser um adulto. O nome é Cruzada da Criança. Então qualquer pai pode, né, olhar uma revista de quadrinhos, Cruzada da Criança, e vou lá, vou comprar. Então tá realmente induzindo, né, a algo que não é apropriado. Uma galera aí ficou super assustada, né? Nossa, como é que pode? Caraca, um beijo gay num livro de criança. Uma outra galera ficou assim, cara, maluco, eles estão falando de um beijo gay. É só um beijo. É normal. E lógico que eles vão pensar isso, tipo uma pagação de mico, você chegar lá e recolher um livro que tem um beijo gay. Galera, a Malhação protagonizou o primeiro beijo lésbico. Uma novela que é destinada para o público adolescente. Esse ano, o primeiro beijo gay entre dois meninos, envolvendo todo um romance, toda uma história de amor. De uma forma implícita e cada vez mais explícita, a comunidade LGBT, ela já tem sim ganhado seu espaço. E cada vez mais a indústria de animação tem investido pesado na pauta de diversidade, na pauta LGBT e em canais de entretenimento juvenil. Já pararam para pesquisar? Dá um Google aí. Em quantos desenhos com temáticas homossexuais já existem? Existem outros desenhos aí que você nem sabe, talvez, e podem estar influenciando as suas crianças. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Tem o desenho Hora da Aventura, Princesa Jujuba e Marceline. Gravity Falls, da Disney, tem a dupla de policiais que eles já vinham mostrando que eles tinham as tendências, né? E no último capítulo isso ficou bem mais evidente, tá? Clarence, o otimista, tem um personagem, um amigo dele que é Jeff, tem duas mães. Também tem Nickelodeon The Lock Rose, o amigo com dois pais. Gente, muitos desenhos, o foco não tá nem na sexualidade em si, e sim na personalidade, mas eles estão lá, eles estão sendo representados, tá? Então, assim, dizer que o desenho não influencia é um pensamento errado, pois influencia, sim. Sobretudo crianças de 3 a 5 anos, elas tendem a imitar os desenhos, tá bom? Os canais Nickelodeon e Cartoon são canais que realmente eles estão sempre com desenhos assim duvidosos, desenhos inapropriados, tá ok? Teve também um episódio da Disney, né? No caso, o primeiro beijo gay aí, que aí virou polêmica, o pastor Silas Malafaia, ele promoveu um boicote em 2017. Tem muitos personagens, inclusive vilões, que têm tendências homossexuais ou mesmo escrachadas. Você lembra do personagem das Meninas Superpoderosas?
Então, esse daí, ele que era o diabo, o todo-poderoso, ele tinha voz, tinha bota, tinha, enfim, todo jeito. Até mesmo na minha pesquisa eu fui descobrir da Sailor Moon, né? Haviam duas personagens na Sailor Moon declaradamente lésbica. Olha só quanto tempo. Provavelmente o episódio não passou aqui, tá? Mas ele tá aí na internet se você pesquisar. E, enfim, gente, qualquer coisa que se fale contra essas novas tendências, essa agenda, porque existe uma agenda LGBT a ser cumprida, a gente vai ser criticado. Mas é muito importante nós nos posicionarmos. A questão da liberdade de expressão, ela deve existir da mesma forma que eu tô aqui e estou falando, eu preciso ter a minha liberdade de expressão, preciso me colocar, preciso colocar meu pensamento em defesa das famílias, em defesa das crianças, né, sem ser chamada de homofóbica, sem ser chamada de preconceituosa, porque quem me conhece sabe que eu não sou. A gente precisa separar muito bem a infância. A criança, ela está sofrendo pressões por todos os lados, de todos os lados. Sexualização, homossexualização, ideologia do gênero. Gente, a Malhação, ela promoveu a ideologia do gênero. Ela teve uma aula pra isso. Cara, foi descoberto agora, essa semana passada, na mesma semana desse fuzuê todo aí, né? Muito bom pra mídia. Foi descoberto que não existe gene gay. Não existe cromossomo gay. Não existe. Qual foi o espaço que a mídia deu? Qual foi a nota que a mídia deu? Assim. Porque não é interesse. Então, muitas pessoas estão ganhando, tá? Muitas pessoas, elas estão sendo usadas também como massa de manobra, né? Em defesa de uma causa, mas que não é a causa do amor. Não é, infelizmente. Não é, tá? Só isso. Então, vamos parar para refletir. Vamos ter discussões sadias. E olha, os pais precisam orientar os seus filhos no amor. Você precisa, papai e mamãe, saber o que o seu filho está assistindo na televisão. Você precisa ter limite para a exposição da tela, do computador, do smartphone, sabe? Nós falamos aqui sobre o Felipe Neto. Os irmãos Neto não são influências positivas? Não são. Infelizmente não são. Gostaria de ter aqui, falar, nossa, tem esse youtuber aqui muito famoso que ensina as crianças coisas positivas. Mas não. É palavrão, é promiscuidade, é incentivo à sexualização precoce. Tá? Então, assim, a gente não vai isolar o nosso filho numa bolha, mas o que a gente puder fazer para proteger, a gente precisa fazer. Porque a criança, ela está em fase de formação da personalidade, em descoberta da sexualidade de si mesma. Tá? Então a gente já entende que essa questão da própria homossexualidade não é uma questão genética, mas é uma questão social. E a tendência é que seja uma coisa comum mesmo. Qual é o problema de eu ser bissexual? Qual é o problema de eu ser homossexual? Não tem nenhum, se você é adulto, tá? Agora, deixa as crianças em paz. Gente, a internet é uma terra sem lei, não tem regra. Você pode chegar e falar o que você quiser. Basta você ligar sua câmera, sair falando aí. Você pode imprimir seus achismos, fazer na internet uma sessão de terapia, falar um monte de besteira, imprimir suas verdades, os seus achismos, muitas vezes sem cientificidade nenhuma, sem comprovação teórica, sem estudo nenhum. Então nós precisamos proteger as nossas crianças, guardar a inteligência, a cognição, a moralidade dos nossos filhos. Inclusive, né, ficou vinculado aí, né, a corrente. O pessoal gosta de compartilhar tudo, né? O pessoal não nem filtra, nem vai lá pesquisar se é verdade ou se não é. Eu acho incrível isso. Galera, você compartilha, você está divulgando. Você está querendo alertar, mas você está divulgando. Ou seja, você está promovendo. Então veja bem o que você vai compartilhar. Escolha as fontes. Então estava circulando aí junto com essa HQ de quadrinhos uma outra história de um outro livro que se chama Gêmeas Marotas, dizendo que esse livro estava sendo vendido na Bienal, mas era um fake news. Mentira, não estava sendo vendido. Porém, é um livro terrível, conteúdo nojento, conteúdo totalmente asqueroso, sabe? Que utiliza um personagem infantil, que é a coelhinha Miffy, um personagem super fofo,
para cenas de promiscuidade, para cenas de crianças com relação sexual com animais, imagens de posições sexuais. E aí disse que o conteúdo não é para criança, é para adulto, pedófilo, só se for, né? Porque a imagem, ela é uma imagem infantil, o texto é um texto infantil, a paródia está usando um coelhinho de um personagem infantil. A apelação é para criança, mesmo de verdade. Daí você chega e compartilha. Calma aí, eu tô compartilhando aqui para alertar todo mundo, minhas amigas aí, as mães de meus filhos na escola, e aí ó, o seu celular lá que você compartilhou, daqui a pouco tá com o seu filho, tá? E aí o seu filho tá lá no YouTube, tá vendo um desenho qualquer e tá olhando lá. A conversa no grupo das famílias, está olhando lá essas imagens. E aí? Então você está promovendo, você está facilitando o material ali para o seu filho. Por isso, papai e mamãe, que você precisa estar atento ao material que o seu filho está vendo. Tanto ao livro da escola, ao livro didático. A gente sabe que tem aí uma pressão para colocar esses livros didáticos aí na escola. Quantos não já foram recolhidos, né? O próprio livro aí que ajudou muito a candidatura do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Que disseram ainda que era mentira, mas foi comprado. Tivemos provas disso, gente. Até que ponto vai chegar, né? Um livro para criança descolada. Teve aí recentemente um caso de incesto, de um pai que queria casar com a filha. Aí foi mais um livro recolhido aí. Tia Kelly, você conhece a Tia Kelly? Conhece o canal dela? Olha, ela anda nas palestras com um acervo de livros aí recolhidos. Livros recolhidos pelo MEC, livros de editoras renomadas, mas que incentivam a promiscuidade, a prostituição, a sexo com animais, ao homossexualismo, ao satanismo, gente. Então aí, somente quando você vai ver, você tem acesso a uma palestra dessa, você fica assim, oh, não é que é verdade? Precisa. O seu filho está dentro da sua casa. Conversa com ele, dialoga com ele, interage com ele, senta com ele para ver o que ele está assistindo. Você vai se assustar, porque a gente está cercado de todos os lados. Então, se antes os personagens, né, com tendências homossexuais, eles eram os vilões, né, que tinham que vir disfarçados, né, de alguma coisa, né. Aos pouquinhos, como em doses homeopáticas, eles vão colocando o que eles querem. Hoje não. Hoje não, tá escrachado. Então você vê muitos personagens, eu acompanho meu filho com os desenhos aí, então eu vejo muitos personagens. Você não tá no YouTube, você realmente, a gente precisa fazer um trabalho de pesquisa, um levantamento. Gente, tá demais, tá brabo, tá muito brabo pro nosso lado. Isso não é ser desumano, isso não é ser preconceituoso, isso é querer passar e transmitir para os nossos filhos valores morais. Imagine uma sociedade sem moral. Imagine se você pode o que você quiser. Imagine se hoje eu namoro com um homem, amanhã eu namoro com uma mulher. E aí, como é que fica? E a questão da família? Recentemente teve um outro caso, né, de uma lei aí, um projeto de lei que foi colocado pelo namorado da Fátima Bernardes a favor da desconstrução da família. Um projeto de lei dando margem, dando autoridade legal para um incesto, para um casamento com mais de uma mulher, com mais de um homem. Então, assim, gente, tudo acaba entrando na política. Eu não quero falar de política aqui, mas acaba entrando. Mas, infelizmente, a liberação sexual, ela passou a ser usada como controle político, tá? Mas nós estamos na contramão. Nós precisamos estar na contramão. Falar com nossas crianças, conversar francamente, abertamente sobre a sexualidade, sabe? Também sobre a homossexualidade. Explicar para elas, ouvir ela. E se você não fala na sua casa, se a gente não tem esse espaço também de falar com as crianças, com os jovens da nossa igreja também, eles vão ouvir por outras pessoas. Vão ouvir de maneira deturpada. Então nós precisamos ensinar de maneira correta. O coração, ele é a sede das emoções. E as nossas emoções, elas estão conectadas com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente vê, sabe?
o ambiente que a gente está acostumado, as pessoas que a gente ama, tá tudo conectado. A boca, ela fala daquilo que o coração tá cheio. Então vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre o amor? Eu tô gravando essa série, já fui ao ar, falei sobre o amor, sobre a necessidade das crianças serem amadas. Já falei sobre a questão da aceitação, da necessidade de aceitarmos como as crianças são, que elas se sintam amadas, que elas se sintam queridas. Mas isso, meus queridos, demanda tempo, demanda qualidade de tempo. Mas muitas vezes estamos com as nossas agendas lotadas, com as nossas agendas apressadas, uma rotina, e não temos tempo para os nossos filhos. Depois eles crescem aí, ó, escorre pelas nossas mãos. Vamos defender as crianças, vamos lutar pelas crianças. O mundo tá aí cheio de influências, os desenhos são muito bem produzidos, tá? A indústria editorial e de vídeo também tá investindo fortemente nisso. E nós precisamos vigiar, tá? Inclusive, existem canais, existem desenhos apropriados à criança que a gente precisa divulgar, né? Pessoas que estão aí trabalhando, o próprio canal do Bonecão, não sei se você conhece, se você não conhece, vai lá conhecer, é um desenho para criança. O pastor André, ele investe do dinheiro próprio, ele tem recursos também de empresas, pessoas que ajudam ele, porque vê que é algo importante e está ali trabalhando. Então existe também um outro lado de pessoas que estão ali influenciando positivamente e querem influenciar positivamente. Eu tô aqui, Cali Silva tá aí, existem muitas outras pessoas que estão trabalhando para isso, em prol das crianças. E esses trabalhos precisam ser divulgados. Ontem, o pastor Marcos Tuller, que ele é um grande escritor, um grande professor, inclusive ele lançou um livro dele na Bienal, e ele colocou um texto lá, né, levando a essa reflexão. Enquanto conteúdos totalmente irrelevantes, totalmente assim, absurdos, eles são compartilhados aí, sabe? Os conteúdos relevantes não são. Então precisamos compartilhar. Você precisa compartilhar. Compartilha esse vídeo, curte, comenta, porque isso vai dar relevância para o nosso canal. E essa mensagem, ela pode sim ser transmitida a muitos pais, a muitos lares, porque a nossa missão como pais, como professores, educadores, pastores e ministros de crianças é proteger as nossas crianças. Bom, pessoal, então chegamos ao fim desse vídeo. Foi um vídeo meio sem roteiro, eu simplesmente cheguei, liguei a câmera e gravei. Eu já estava com vontade de gravar, né? Frequentemente a gente tem notícias envolvendo crianças. A criança, ela tem ficado muito no centro, como eu falei, sofrendo pressão de todos os lados. A gente tem vontade de comentar, mas a gente acaba não fazendo, infelizmente. Mas hoje eu entendo que é necessário a gente se posicionar, é necessário a gente falar, porque existem pessoas que esperam que a gente fale para falarem também e para influenciarem também positivamente. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler aqui com vocês e deixar para meditação, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que está escrito o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.